Olá, eu sou o professor Jairo Postal e o tema da aula de hoje é o período proto-histórico da língua portuguesa. Nós já estudamos em vídeo anterior o chamado período pré-histórico da língua portuguesa. Só para relembrar, o que se chama de período pré-histórico da nossa língua é o período de evolução do latim falado na região da Galiza e da Lusitânia, desde a conquista da Península Ibérica até a formação dos romanços medievais no século V, culminando, mais tarde, com a definição do romance galego-português. Então nós vamos estudar isso hoje. Quais são as características do galego-português, que é um romanço? Em primeiro lugar, por que os séculos IX e XIII são os limites desse período chamado proto-histórico? Em primeiro lugar, proto é um prefixo que quer dizer o primeiro, o anterior aos demais. Então, na fase pré-histórica, nós não temos ainda nada que corresponda à língua portuguesa propriamente dita. Nós temos o latim vulgar, que foi introduzido lá na Península Ibérica e sofreu influência de outros povos. Agora, no século IX, vai surgir o galego-português. Não é ainda a língua portuguesa, mas seria a antecessora, a mãe da língua portuguesa, não é? Por isso, proto-histórico, proto primeiro, o que antecede. Então, o século IX, é no século IX que vai surgir o galego-português. O galego-português ele vai se afirmar como língua corrente naquela região da Península Ibérica, conhecida como Galiza na época e Condado Portucalense. A princípio era falada só na região noroeste da península, mas ela vai sendo levada para o sul, como nós vamos ver já já. E o século XIII, no século XIII, exatamente em 27 de junho de 1214, foi redigido o testamento de Dom Afonso II, já em português arcaico. Este é o documento mais antigo em língua portuguesa que chegou até nós. Não significa que seja o primeiro documento escrito em língua portuguesa arcaica, é óbvio, mas o que chegou até nós. Então nós temos como base esse documento para dar início ao período histórico da língua portuguesa. Bom, nesse período proto-histórico, os documentos eram escritos em latim bárbaro. O que vem a ser o latim bárbaro? Era um pseudo-latim. Ele era pretensiosamente gramatical, mas era um latim estropiado, era um latim misturado com palavras de outras línguas e era usado em documentos oficiais, testamentos, doações, contratos de compra e de venda. O que acontece? Com a invasão árabe, nós já vimos isso no período pré-histórico, os árabes invadem a Península Ibérica no ano 711, liderados por Tariq ibn Ziyad. Os cristãos refugiaram-se para o norte da Península Ibérica. Lá houve uma resistência aos mouros. Os mouros aqui, é o nome que se dá a povos africanos que viviam onde hoje fica o Marrocos e parte da Argélia. A palavra mouros vem do latim maures, que significa negro. Eles se converteram ao islamismo após contato com árabes vindos do Oriente Médio. E eles invadem a Península Ibérica. Os cristãos
fogem para o norte da Península Ibérica. Lá houve uma resistência a eles, já foi dito em vídeo anterior, porque principalmente pela religião. Os que habitavam a Península Ibérica eram cristãos. Os árabes trazem uma nova religião. Esse conflito religioso cria uma forte resistência por parte dos povos que habitavam a Península Ibérica. Eles vão para o norte da península e lá vão dar origem aos reinos de Castela, de Leão, de Navarra e de Aragão. Eles levantam castelos, fortalezas lá. É daí, inclusive, que vem o nome de Castela e futuramente o castelhano. Na região da Galiza e de Portugal surge o galego português ou galaico português. Era o idioma, o romanço. Por que romanço? O que é o romanço? É um estágio intermediário do latim e da língua românica, aqui no caso o português. A língua portuguesa é uma língua românica, é uma língua proveniente do latim, é uma língua neolatina, mas a mudança não é abrupta, não é do latim para o português, ou do latim para o espanhol, do latim para o francês, há um estágio intermediário. E lá na região da Galiza e Portugal, esse estágio intermediário é o galego-português, certo? Aí pelo mapa nós podemos observar o mapa à esquerda. O que está colorido de rosa corresponde ao domínio dos muçulmanos. O que está colorido de amarelo ao domínio dos cristãos. Então vejam, os árabes eles se concentraram ao sul da Península Ibérica. Vocês observam acima, né, do centro ali para o norte, nós temos aí os reinos da época. Reino de Leão, de Castela, Navarra e Aragão. À direita nós temos o condado da Catalunha, né? E à esquerda vocês vão ver o condado da Galiza e o condado portucalense. Se vocês observarem o mapa da direita, é a atual configuração da Península Ibérica. Então, observem, tá? Vocês vão ver ali o condado portucalense, tá? Ele vai se expandir para o sul e formar futuramente Portugal. Como se deu isso? Bom, aí nós temos que recorrer à história. Já dissemos anteriormente que a história de uma língua, ela pode ser analisada sob duas perspectivas, externa e interna. O que seria história externa? São todos os fatores políticos, sociais, econômicos que influenciam uma língua. A história interna é a evolução fonética, sintática, morfológica, natural de uma língua. Essas mudanças ocorrem pelo falar do povo. Então, todo fato histórico, todo fato externo que influencia um determinado idioma pertence ao estudo da história externa da língua. O que ocorre? Em 711, os árabes, os mouros, invadem a Península Ibérica. Eles trazem uma religião conflitante, a religião cristã, a religião islâmica, e para libertar o território do domínio árabe é proclamada uma guerra santa. O Papa concedia indulgências, quer dizer, perdão dos pecados, àqueles que participavam desse processo de reconquista que durou 7 séculos, aproximadamente. O que se entende por reconquista? É o processo de tomada da Península Ibérica dos mouros. Os mouros invadiram,
os cristãos resolvem retomar o território ibérico. A essa retomada, a essa reconquista, né, deu-se o nome de Reconquista Cristã. Durou 7 séculos. Ela começa no ano 722, com um visigodo Pelágio. Só para relembrar, a Península Ibérica havia sido dominada pelos visigodos, um povo bárbaro que havia se convertido ao cristianismo. Então Pelágio, que era um visigodo cristão, ele vai para o norte da Península Ibérica, para as Astúrias, e ele começa um plano de retomada, começa lá a Reconquista. E os árabes só vão ser completamente expulsos da Península Ibérica em 1492, com a tomada de Granada, uma região ao sul da Espanha. Ali havia uma resistência árabe. Em 1492, esse último reduto mouro é exterminado da Península Ibérica. Agora vejam que curioso, né? O galego-português era falado lá no Condado da Galiza, no Condado Portucalense. À medida que eles vão deslocando para o sul, os guerreiros vão levando o galego-português. Eles retomam os territórios que estavam ocupados pelos árabes, tá? E vão trazendo o galego-português. E é interessante porque, como os árabes tomaram praticamente o sul da Península Ibérica, houve uma influência da língua árabe. Os visigodos cristãos que adotaram a língua árabe acabaram mesclando o árabe com o romanço que se falava lá. Tanto é que dá-se a esse romanço, a essa mescla da língua que se falava na região com o árabe de moçárabe, que é um termo proveniente do árabe que quer dizer submetido ao árabe. Já vimos isso no primeiro vídeo sobre a história da língua. Tá? Agora, um fato histórico. Havia os reinos de Leão e de Castela. Eles estavam sob a autoridade de Dom Afonso VI. E nesse período de cruzada, de Guerra Santa, 2 nobres franceses se destacaram. 2 primos, Dom Raimundo e Dom Henrique. Eles ajudaram a derrotar os mouros. O que o rei de Leão e de Castela fez? Ele nomeou Dom Raimundo governador da Galiza, que pertencia aos reinos de Leão e de Castela. Ele entrega para Dom Raimundo como um prêmio a Galiza e oferece a ele a sua filha legítima, a mão da filha em casamento. A filha legítima dele se chamava Urraca. O Dom Afonso VI tinha uma outra filha bastarda, a Dona Tareja. Ele dá a mão dessa filha para Dom Henrique e, como prêmio, o Condado Portucalense. Então, ele desmembra a Galiza. A Galiza é desmembrada, a parte norte é chamada de Galiza, a parte sul de Condado Portucalense. Está aqui o mapa, tá? Nós temos lá a Galiza ou Galícia, que fica para Dom Raimundo, e o Condado Portucalense, que fica para Dom Henrique. Dom Afonso VI era rei de Leão e Castela. A Galícia e o Condado Portucalense pertenciam aos reinos de Leão e Castela. Ele oferece como prêmio essas terras a Dom Raimundo e Dom Henrique. Agora, uma curiosidade, né? O Dom Henrique é lá do Condado Portucalense que vai surgir Portugal. O Dom Henrique e a Dona Tareja têm 4 filhos. O único homem é Afonso Henriques. Quando o Dom Henrique morre,
O garoto, Afonso Henrique, o príncipe, tinha apenas 3 anos. A dona Tareja, ela assume o governo do condado portucalense. Ela fica no lugar do marido. Alguns anos depois, a dona Tareja se encanta com um fidalgo galego, lá da Galiza, Dom Fernão Pérez de Trava. Esse Dom Fernão Pérez de Trava tinha um objetivo político. Ele queria submeter novamente o condado portucalense à Galiza. Ele queria unificar Galiza e condado portucalense, divisão que havia sido feita pelo rei de Leão e Castela, Dom Afonso VI. O filho se revolta contra a própria mãe, ele vai lutar contra a mãe para que essa unificação não seja feita, e em 1128, numa batalha conhecida como Batalha de São Mamede, há a independência portuguesa face à Galiza. Então, em 1128, Dom Afonso Henriques vence as tropas da própria mãe e ele afirma a independência portuguesa. Em 1139, o Dom Afonso Henrique era um guerreiro, ele expulsa definitivamente os mouros dessa região, numa batalha chamada Batalha de Ourique. E ele se torna o primeiro rei de Portugal. O que era um condado, o condado portucalense, vai se transformar em um reino. Esse reino é reconhecido 4 anos depois, em 1143. O rei lá de Leão, Dom Afonso VII, ele reconhece Dom Afonso Henrique como o primeiro rei de Portugal. Tá? E o que acontece? Lá no leste da península, os leoneses e os castelhanos, os reinos de Leão e de Castela, avançam para o sul. Eles vão derrotando os árabes e eles vão formar aquilo que viria a ser a futura Espanha, o futuro Estado espanhol. E curioso isso, né? À medida que esse galego-português ele vai vindo para o sul, essa língua vai sendo imposta, os árabes são derrotados, vão sendo expulsos, os que moravam lá vão adotando o galego-português, mas à medida que Portugal se consolida como um reino independente, o galego-português também vai sofrer transformações. Ele vai se transformar daquele galego-português, em relação a ele, o galego-português que era falado lá na Galiza. E é aí que nós vamos ter a língua portuguesa se distanciando do galego-português falado na Galiza. Até hoje, na Galiza, que é uma região, né, que fica ao norte de Portugal, pertence à Espanha, lá se fala o galego, que é uma língua muito próxima ao português. Elas têm a mesma origem. Tanto é que alguns linguistas consideram o galego uma língua românica neolatina e outros veem o português e o galego como a mesma língua, como um dialeto do português. Tá? Então, grosso modo, a língua portuguesa é o resultado do latim vulgar que foi modificado ao longo dos anos. Então, aquele latim que foi levado lá para a Península Ibérica pelos soldados romanos, pelos artífices romanos, pelos sapateiros, pela classe de baixa escolaridade, foi se modificando e sofrendo influência de outros povos. Nós vimos que o latim que foi levado para a Península Ibérica acabou sofrendo influências da língua celta, que lá era falada. Depois, os visigodos invadem a Península Ibérica, aquele latim que lá era falado vai sofrer influências
da língua dos visigodos. Os árabes invadem a Península Ibérica, eles deixam vestígios naquele latim que era falado. A língua foi se transformando de tal maneira até chegar à chamada língua portuguesa. Tá? Então nós temos uma linha do tempo, era latim vulgar, esse latim vulgar foi se transformando, o latim que foi levado a todas as regiões do Império Romano, ele foi se modificando de forma diferente. Por quê? Pelo contato que ele tinha com outras línguas faladas por povos diferentes. Então nós vamos ter no século IX o galego-português, que vai até o século XIII, e aí nós vamos ter já um português, uma língua já diferente do galego-português. Nós vamos ter aí a língua portuguesa arcaica. E Camões vai ser o divisor de águas. Os estudiosos consideram a língua portuguesa do século XIII até o século XVI, até Camões, como português arcaico. De Camões até hoje, o português moderno. Agora, entendamos aqui moderno apenas do ponto de vista histórico, de periodização. É óbvio que o português que falamos hoje, no século XXI, está muito longe, distante daquele português que Camões usava. Tá? Então, os romanços ou romances, denominação dada aos idiomas de transição entre latim e as línguas romanas, tá? Ou línguas românicas, neolatinas, novilatinas. Então nós temos o latim vulgar e temos a língua portuguesa. Houve um idioma de transição, que é o galego-português, um romanço, tá? Agora, as características do latim vulgar adotadas pelo romanço galego-português e posteriormente pelo português. É interessante isso. O galego-português vem do latim vulgar e o português vem do galego-português. Numa metáfora, poderíamos dizer que o latim é a avó do português e a língua galega-portuguesa é a mãe da língua portuguesa. No latim vulgar, havia uma tendência para evitar o uso de palavras proparoxítonas. Por exemplo, o verbo conduzir no latim clássico era conducere. O povão falava conducere. Havia um deslocamento da sílaba tônica. Há um nome técnico para isso, né? Havia uma diástole. O acento, ele ia para a sílaba posterior. Em português é conduzir. Nós não mantivemos a proparoxítona do clássico, mas sim, em português se transformou em oxítona. No latim vulgar, paroxítona, mas havia, evitava-se o emprego de palavras proparoxítonas. Alegre, no latim clássico, era alacrem. No latim vulgar, alacrem, até chegar ao nosso alegre. Então, veja, no latim clássico era proparoxítona, no vulgar o povão a empregava como paroxítona, o português adotou a forma paroxítona. O verbo renegar, né? Eu renego, no latim clássico era renego, no latim vulgar, renego, em português, renego. Então, veja, isso aqui é uma prova que nós herdamos do vulgar, tá? No latim vulgar, havia preferência por palavras de valor afetivo. Por exemplo, no latim clássico, preferia-se a palavra equus. Equus era cavalo de montaria. Equus, é daí que vem égua, não é? Equitação. No latim vulgar era cabalos. Cabalos era o cavalo de lavoura, era o cavalo doméstico. O português adotou o cavalo, não é? No latim clássico não havia artigos. O artigo não havia, o, a, uma, né? Eles diziam apenas livro, era liber. Já o povão colocava aí um numeral, unus, uno libro, illo libro, ou um pronome demonstrativo para determinar o livro. O português adotou o artigo, o livro, um livro, tá?
O latim clássico, ele formava os graus comparativos, superlativos, por meio de sufixos. Então, por exemplo, o mais doce em latim clássico era dulcior, dulcior. O povão preferia manter dulce, dulce era doce, e colocar um mais na frente, que era magis, magis dulce, ou plus dulce. Em português, mais doce. Nós preferimos, tá, a forma analítica em português. Sem dúvida. É mais comum nós ouvirmos este doce, este bolo está muito doce, esse café está muito doce, do que está dulcíssimo. Tá? Mesmo no comparativo, tá? Eles usavam um sufixo no latim clássico. No latim clássico, quase não havia preposição. Empregava-se o caso genitivo, como no inglês. Então, o livro de Pedro era liber Petri. O povo começou a usar a preposição. Liber de Petro. Em português, livro de Pedro. E aí está um exemplo, né, de o texto mais antigo em galego-português, que é a Cantiga da Ribeirinha, é um pedacinho só. Esse era o galego-português. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai. Cajamoiro por vós e ai, minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia quando vos eu vim saia. Fazendo uma tradução, no mundo não conheço ninguém igual a mim, enquanto acontecer o que me aconteceu. Pois eu morro por vós, e ai, minha senhora, branca, alva e rosada, quereis que vos lembre que já vos vi na intimidade? Tá? Ensaia na intimidade, só um trechinho para termos uma ideia do que era o galego-português. Tá? Características do galego-português. Interessante, o galego-português, quando uma palavra era escrita, havia uma diferença entre o CH e o X. Quando uma palavra era escrita com CH, CH, NH e LH não existiam no latim, não existiam. Eles vão aparecer no galego-português. Agora, que engraçado, quando uma palavra era escrita com CH, ela tinha som de tch, tch, como tio. Chuva era com CH, era chuva, chuva. Luxo era com X, era luxo. Interessante, né? Então, quando uma palavra era escrita com CH, esse T era fricado, de tio, tia. O NH e o LH só começaram a ser usados a partir de 1250. Antigamente se usava li, né? No lugar li e ni. Aí eles começam a ser usados. Então, filha virou filha, tenho virou tenho, ervilha virou ervilha, sonho virou sonho, tá? Então, no latim não havia o LH. Era filia, tenho, filha, tenho. Entraram o LH e o NH. O uso do tio como sinal de nasalização das vogais, tá? Então, era comum no galego-português aparecerem as três grafias. Não havia ainda regras ortográficas. Razão poderia ser razão com M, razão com N ou razão com tio. O uso indiscriminado da ortografia, mas o tio já aparece como sinal de nasalização. Havia uma indistinção entre o I e o J e o I e o V. Né? Nós já vimos que no latim as letras J e V não existiam. Quando elas passam a existir, no galego, eles usavam, não havia regras, rigor ortográfico. Então, o verbo agir, talvez haja, talvez aia, haja. Hoje, com J, oie, poderia ser com I ou Y, sem o H. Interessante isso. Emprego do R simples como valor de R duplo. Hoje, quando escrevemos terra, temos que colocar dois R's. Não havia isso na ortografia da época, era um R só. E lia-se terra, recorrer, recorrer, escrevia-se um R só
e ele era lido como um R forte e não um R fraco. O H inicial não se grafava geralmente, ele aparece às vezes não. Então, homem sem H, o verbo haver sem H, humilde, humilde. Né? Então, a que conclusão chegamos? Não havia ainda regras ortográficas, não havia ainda uma gramática normativa que normatizava as regras de grafia, de concordância. O X no final de uma palavra tinha som de is. Então, sex, seis, lex, leis, rex, reis. Por quê? Influência do latim. Rex em latim era rei, lex era lei. Então mantiveram a grafia latina em algumas palavras, mas já mudavam a pronúncia. As terminações latinas, né? Ano, ane, one, por exemplo, mão era mano, pão era pane, coração era corazione. Elas evoluíram para a, o, tio, a, tio, o, tio, né? Então, mano, houve a queda do fonema ne e virou mão. Pane, houve a queda do e e às vezes ficava só pan. Depois virou pão, né? Corazione, coração. Então é interessante isso. Havia a queda do N, do fonema ne, mas não havia ainda uma norma rígida. Algumas formavam ão, outras apenas an e outras on. Futuramente é que vai aparecer o ain, né? Pães, o oin, leões. Formas terminadas em EO, tá? Que hoje corresponde a EIO. Então o verbo crer, eu creio, era creo. Tá? Feio era feo. Interessante isso. Ou seja, havia aí uma epêntese do fonema I, uma colocação do fonema I no interior da palavra. Palavras terminadas em NTE, OR e ES, elas eram uniformes, elas serviam tanto para o masculino e feminino. Então, senhor para homem era senhor, para mulher era senhor. O que mudava era o determinante. O homem era mio senhor, a mulher mia senhor. Língua, português, era língua português e não portuguesa. E a última, né, eles usavam a palavra homem, ou às vezes sem H, para indeterminar o sujeito. Homem não poderia mostrar. Né? Aqui é como se nós disséssemos, não se poderia mostrar. Quando o sujeito era indeterminado, eles colocavam um homem na frente. Né? É a mesma coisa de, por exemplo, hoje, precisa-se de empregados.